Olá galera, mais um vídeo aqui no canal Engenharia em Curso. Quem fala com vocês é o professor engenheiro civil Jesse. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui uma primeira aula de uma série de alguns vídeos que vão servir para complementar o curso de estruturas de aço, né? Foi muito bem lembrado aí por um dos inscritos aqui do canal, o Thiago Silva. Ele lembrou a gente que está faltando a gente falar aqui sobre a verificação do estado de limite último em ligações parafusadas sob esforço de tração e também em ligações soldadas sob esforço de tração, ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre as ligações parafusadas e em outro vídeo eu estarei falando aí sobre as ligações soldadas, ok? Então vamos dar início à aula de hoje. Partindo aqui dos critérios de dimensionamento, a gente já viu aqui em outro vídeo aqui do canal, quais os estados limites últimos que podem ocorrer, né, em peças tracionadas. E aí a gente viu que pode ocorrer escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida, cisalhamento de bloco. Esses três a gente já viu aqui em um vídeo aqui do canal falando, né, sobre o dimensionamento de um perfil metálico sob os esforços de tração. A gente viu esses três estados limites últimos aqui, né, sendo esses dois inerentes à resistência final do perfil em si analisado. Esse terceiro também está relacionado com a resistência do perfil, mas ele só ocorre em ligações onde se utiliza furação nas chapas, né, para o posicionamento de parafusos, por exemplo. E, além desses três estados, a gente tem mais alguns outros estados relacionados com as ligações em si, ou seja, se a ligação é parafusada ou se a ligação é soldada, existem alguns estados limites últimos relacionados com as ligações e não com o perfil em si. Quais seriam essas? Então seria pressão de apoio ou rasgamento da chapa, corte nos parafusos, esses dois está relacionado com as ligações parafusadas, e a gente teria também o escoamento do metal base e ruptura do metal de solda, esses dois já relacionados com ligações soldadas. Bom, nós vamos ver no vídeo de hoje esses dois estados limites, né, pressão de apoio ou rasgamento da chapa e o corte nos parafusos. Em um outro vídeo eu trago para vocês o escoamento do metal base e a ruptura do metal de solda, ok? Então vamos lá. O que seria então o corte nos parafusos? Seria justamente, pessoal, a tendência de sofrer um cisalhamento muito forte, né, uma tensão de corte, no fuste do parafuso. O que seria o fuste, pessoal? Seria o corpo do parafuso, né, excluindo-se a sua cabeça. E aí, no fuste do parafuso pode haver mais de uma seção de corte. Essa equação aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, ela representa a resistência para uma seção de corte de apenas um parafuso. Se a gente tiver mais de uma seção de corte e mais de um parafuso, você tem que multiplicar esse valor final pelo referente dado aquela situação de cálculo, ok? Então, como é que nós temos aqui? A resistência ela será dada por 0,40 vezes AgFu sobre γ2. Então, vamos lá. Γ2 é aquele coeficiente igual a 1,35 para uma combinação normal de ações. O Ag, pessoal, não é o Ag do perfil ou da chapa analisada, mas sim da seção transversal do parafuso, certo? Se você estiver, por exemplo, utilizando um parafuso de meia polegada, ou seja, de 12,7 milímetros, você precisa calcular a área da seção transversal daquele parafuso. E o FU aqui, pessoal, é a tensão de ruptura também não da chapa, não do perfil. É a tensão de ruptura do parafuso analisado. Ah, professor, essa tensão de ruptura é uma só para qualquer tipo de parafuso? Não, pessoal, a gente tem alguns tipos de parafusos diferentes fabricados em aços diferentes, né? E aí, dependendo do parafuso, você tem uma tensão de ruptura diferente. Eu vou trazer para vocês também um outro vídeo, certo? Falando sobre os tipos de parafusos existentes e as disposições construtivas prescritas pela nossa NBR, certo? Na ABNT, para os padrões de furação dos parafusos em chapas e em perfis metálicos. No vídeo de hoje a gente vai se atentar à verificação dos estados limites últimos, ok? Farei um vídeo então falando sobre os padrões e os critérios de furação de chapas. Por exemplo, um parafuso muito utilizado aqui nos cálculos é o parafuso comum, fabricado em aço STM A307. Para esse parafuso, pessoal, a tensão de ruptura dele, né, o nosso FU aqui dele, é igual a 415 MPa, ou seja, 41,5 kN por centímetros quadrados. Professor, então, o que é esse 0,40 aqui na equação? Pessoal, esse 0,40 ele surge de duas coisas. Ele representa dois fatores. Ele representa o fator da relação
da resistência ao corte, né, ao cisalhamento, né, que aí ele vai ter que fazer uma multiplicação para poder considerar a tensão de ruptura relacionada com a tensão de cisalhamento. E ele representa também, pessoal, a possibilidade da região de corte não estar passando no fuste em si do parafuso, certo? Mas na parte rosqueada do fuste. E aí você vai ter uma redução da área bruta desse parafuso se a seção de corte passar pela seção de rosca. E aí esse 0,40 aqui na equação serve para fazer essa consideração nos cálculos a favor da segurança, ok? Professor, e a pressão de apoio ao rasgamento da chapa? Pessoal, aqui é um estado limite só, analisado ao mesmo tempo, mas são duas possibilidades diferentes. Você pode ter uma pressão de apoio, que aí vai gerar uma ovalização no furo, certo, da chapa analisada, ou você pode ter o rasgamento dessa chapa. E isso pode ocorrer entre um parafuso e o parafuso seguinte, ou entre o parafuso extremo e a borda da chapa ou a borda do perfil analisado. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa primeira equação ela representa a pressão de apoio, né, ou ovalização do furo, e ela é dada por 2,4 vezes D vezes T vezes FU sobre gama A2. A segunda equação, que representa o rasgamento da chapa, ela é dada por 1,2 vezes A vezes T vezes FU sobre gama A2. Quem é cada coisa aqui? Vamos lá. Gama A2 a gente já conhece, é igual a 1,35 para uma combinação normal de ações. O FU aqui, pessoal, não é o FU do parafuso, mas e sim o FU do perfil analisado, certo? Por exemplo, se você estiver utilizando o aço MR250, por exemplo, a tensão de ruptura para ele é igual a 400 MPa, ou seja, 40 kN por centímetros quadrados. Lembrando, corte nos parafusos, o FU ele é referente ao parafuso em si. Já a pressão de apoio, o rasgamento da chapa, o FU ele é do perfil analisado, ok? Ou da chapa analisada. O T aqui, pessoal, que aparece também nas duas equações, é a espessura da chapa, né, ou espessura do perfil, que está sofrendo aquele esforço de tração. Já o A, pessoal, o A é a distância, certo? No caso do rasgamento da chapa, né, que é essa equação que analisa o rasgamento da chapa, é a distância entre a borda de um parafuso e a borda do parafuso seguinte para a distância entre parafusos internos. Ou o A também pode ser representado pela distância entre a borda de um parafuso e a borda externa da chapa para caso de um parafuso externo, ok? O 1.2 que aparece nessa equação aqui e o 2.4 que aparece na outra equação, eles servem para normatizar uma ovalização máxima do furo, certo? No valor de 6 milímetros. Isso aí é uma prescrição normativa e é por isso que surgem esses dois valores de multiplicação aqui nas equações, ok? 2,4 para a pressão de apoio e 1,2 para rasgamento da chapa. Já o D, pessoal, o D é simplesmente o diâmetro nominal do parafuso, ok? Muita atenção aqui. Nessa equação aqui, 2,4 vezes D vezes T vezes FU sobre gama 2, que representa a pressão de apoio, lembrem-se, o D aqui ele é apenas o diâmetro nominal do parafuso, ou seja, é só a bitola do parafuso. Como assim? O parafuso ele tem uma bitola de 12,7 milímetros, então esse D utilizado aqui ele é 12,7 milímetros. Você não vai considerar aqui uma folga nem enfraquecimento da periferia do parafuso para um processo de furação por punção. Por quê? Porque, pessoal, aqui é uma pressão de apoio, certo? É uma pressão de apoio do fuste do parafuso na borda do furo da chapa, ok? Então, se essa é uma pressão de apoio, então não tem por que você considerar nem a folga da furação, nem o enfraquecimento da periferia devido a um furo por punção, ok? O D que aparece aqui na equação de pressão de apoio é apenas o D nominal do parafuso mesmo. Já o A, analisado aqui no rasgamento da chapa, aqui sim você vai considerar uma distância, né, real, ou seja, você tem que considerar aqui, no caso, desconsiderar, né, o padrão de furação e que considera uma folgazinha de 1,5 milímetros. Então, por exemplo, se você quiser calcular o A entre um parafuso e um parafuso seguinte, geralmente na figura da questão, né, no padrão de furação do projeto, você recebe uma distância, né, entre o centroide de um furo e o centroide do furo seguinte, ok? Então, para você encontrar o valor de A, você tem que fazer esse valor que você tem, né, da distância de um centroide até o centroide do furo seguinte, e reduzir desse valor o valor de D, mas o D considerando aí sim
a folga do parafuso, certo? Ou seja, D mais 1,5 milímetros, porque aqui é uma distância em si e não a dimensão do parafuso analisado, ok? Ah, professor, mas para esse estado limite último aqui de pressão de apoio ao rasgamento da chapa, eu tenho duas equações. Como saber então qual delas vai me fornecer o menor valor para a resistência à tração? Pessoal, muito simples. As duas equações elas são bem parecidas. O que difere entre elas são esse começo aqui, 2,4 vezes D e 1,2 vezes A. Então, basta você fazer uma comparação. Você vai calcular o valor de A e vai comparar ele com duas vezes o valor de D. Se A vezes duas vezes o valor de D, né, for menor do que esse valor, ou seja, A for menor do que duas vezes D, então essa segunda equação, que representa o rasgamento da chapa, vai fornecer o menor valor de resistência, ok? Mas, do contrário, se você fizer A, calcular o valor de A, e ele der maior do que duas vezes o valor de D, então a primeira equação, ok? A primeira equação que representa a pressão de apoio do parafuso contra a lateral da borda do furo, vai fornecer então o menor valor de resistência à tração. Então, muito simples. Faz o cálculo de A e compara com duas vezes o valor de D. Deu maior do que duas vezes D, então a primeira equação representa aquela de menor resistência. E é essa que vai lhe interessar. Se o valor de A tiver dado menor do que duas vezes o valor de D, então vai ser a segunda equação que vai nos dar o menor valor de resistência, ok? Então, vamos fazer um exercício, certo? Um exemplo resolvido aqui, para poder fixar o conteúdo da aula de hoje. Nós temos o exemplo 3.5.2 do PIFAI, em 2009, certo? E ele diz o seguinte: o tirante de uma treliça de telhado ele é constituído por duas cantoneiras de 63 por 6,3 milímetros, com ligação a uma chapa de nó da treliça com espessura de 6,3 milímetros, utilizando parafusos comuns de meia polegada, ou seja, 12,7 milímetros, em furos por punção. A gente tem aqui a figura para ilustrar, ok? Determinar, então, o esforço normal resistente do tirante, né, para um aço MR250, ok? Observação. Cada uma das duas cantoneiras possui uma área de 7,68 centímetros quadrados, tá? A área para uma cantoneira. Os parafusos utilizados aqui são parafusos do tipo comum. Então, uma tensão de escoamento de 415, tensão de escoamento não, tensão de ruptura, perdão, de 415 MPa. Então, a gente vai passar aqui por todos os estados limites últimos. Então, vamos começar com escoamento da seção bruta, passar por ruptura da seção líquida, cisalhamento de bloco e, por fim, falar sobre corte nos parafusos e pressão de apoio e rasgamento da chapa. Então, vamos lá. Solução do problema. Vamos começar com o escoamento da seção bruta. No escoamento da seção bruta, a gente tem que vai ser a equação dada por AG vezes FY sobre gama 1. Ok? Então, nós temos duas cantoneiras, então duas vezes o valor do AG, que é o AG para uma cantoneira, área bruta de uma, né? Então, duas vezes 7,68 vezes 25, que é a tensão de escoamento para o aço MR250, 25 kN por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente de segurança de 1,10 gama 1. Então, de cara, no escoamento da seção bruta, a gente já tem uma resistência de 349,09 kN. A gente precisa calcular para cada um dos 5 estados limites analisados aqui, e a resistência será dada, então, pelo menor valor deles, ok? Então, o primeiro estado limite já foi. Então, vamos falar agora de ruptura da seção líquida. Na ruptura da seção líquida, pessoal, para esse tipo de furação aqui, a gente precisa calcular o valor de CT, que é o coeficiente que considera a não participação integral de todos os elementos compostos do nosso perfil. Então, vai ser dado por 1 menos SC sobre LC. Quem é SC e LC, pessoal? SC é a excentricidade e LC é a distância da ligação de um furo até o furo seguinte, abordando, no caso, todos os furos aí da ligação. Então, o LC vai ser dado pela distância entre o centroide do primeiro até o último parafuso, certo? E o EC é a excentricidade da ligação, ou seja, representa o ponto do centroide da nossa cantoneira até a face de ligação no parafuso. Então, a gente tem aqui o EC no valor de 18 milímetros, já dado pela questão, e o valor de LC vai ser dado por 1, 2, 3, 4 vezes 40 milímetros. Então, é só a gente fazer esse cálculo aqui, 1 menos 18 sobre 4 vezes 40. Então, CT igual a 0,89. Lembrando que CT não pode passar do valor de 0,9. Então, realmente, a gente pode considerar o valor de CT igual a 0,89. Bom, a área líquida, pessoal. A furação.
vai pegar aqui apenas um furo, né? A gente vai ter essa linha de ruptura passando apenas por um furo. Então, a gente precisa desconsiderar esse furo. Então, 7,68 é a área total de uma cantoneira. Então, dela eu preciso retirar um furo, certo? No valor de 1,27, que é 1,27 centímetros do diâmetro nominal do parafuso, mais 0,35. Por que 0,35, pessoal? 0,15 da folga, né, que é 1,5 milímetros, mais 0,2 do enfraquecimento da borda da periferia do parafuso, devido ao padrão de furação por punção. Então, a gente tem aqui essa distância a ser desconsiderada, a gente precisa apenas multiplicar ela pela espessura da chapa analisada. A espessura da chapa é de 0,63 centímetros. Então, fazendo esses cálculos, a área líquida é dada por 6,66 centímetros quadrados. Então, para achar o valor então, da resistência final, nós vamos ter duas vezes, nós temos duas cantoneiras, 2 vezes 0,89 vezes 6,66. Aqui é o cálculo então da nossa área líquida efetiva, né? CT vezes área líquida, vezes tensão de ruptura, 40 kN por centímetros quadrados para o nosso aço MR250, dividido pelo coeficiente de 1,35. Então, por fim, nós temos a resistência para a ruptura da seção líquida no valor de 351,25 kN. Bom, partindo então para o cisalhamento de bloco, nós vamos ter que calcular alguns valores diários para poder encontrar essa resistência final, né? Então, a área a ser analisada, ela é delimitada aqui, certo? Pela periferia não, perdão, pessoal, pelos centroides dos parafusos, mais a borda da chapa analisada. Então, é essa área aqui toda em vermelho que a gente vai ter que considerar. E a gente tem que calcular as áreas líquidas, tracionada e cisalhada, e também a área bruta cisalhada. Então, vamos começar então pelas áreas cisalhadas, que estão justamente representadas por essa linha em azul, ou seja, áreas cisalhadas são paralelas ao esforço de tração. Então, nós temos aqui o esforço de tração, essa área aqui, ela está paralela a esse esforço, ou seja, são as áreas então cisalhadas. Para calcular a minha área bruta cisalhada, não vou desconsiderar ninguém, né? Não vou desconsiderar aqui os furos, e na área líquida eu sim desconsidero os furos. Então, para calcular a nossa área bruta, vai ser 4 vezes 4 mais 2,5, ou seja, considerar essas 4 porções de região aqui. Então, 4 vezes 4 centímetros, mais 2,5 centímetros aqui do final. E é só multiplicar pela espessura da cantoneira, que é de 0,63 centímetros. Então, a AGV, que é a área bruta cisalhada, 11,66 centímetros quadrados. Para calcular a nossa área líquida cisalhada, é só descontar desse valor aqui de cima o valor dos furos, pessoal. Então, um furo ele é de 1,27 mais 0,35, né? Diâmetro nominal do parafuso mais folga e enfraquecimento da periferia devido ao furo por punção. E aí a gente tem aqui o 4,5 multiplicando esse valor do furo. Por quê, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e esse último parafuso vai só até o centroide dele, então a gente só pega a metade do parafuso. Então, 4,5. Fazendo esses cálculos, a gente tem que a área líquida cisalhada é de 7,06 centímetros quadrados. Bom, partindo então para a área líquida tracionada, ela vai ser essa área perpendicular ao nosso esforço de tração, então vai ser representada por essa linha aqui em azul. Então, para calcular ela, nós vamos ter essa distância, que é de 29 milímetros, ou seja, 2,9 centímetros, e desse valor a gente precisa descontar meio parafuso, né? Porque a distância ela vai até o centroide. Então, menos meio parafuso, multiplicando também pela espessura da chapa, temos um valor de 1,32 centímetros quadrados. Com isso, pessoal, com o valor dessas três áreas, é só a gente jogar aqui na equação do cisalhamento de bloco, substituir todo mundo aqui dentro, e aí a gente obtém a resistência final para o cisalhamento de bloco. Eu não vou passar aqui item por item com vocês não, porque a gente já viu isso aqui em outro vídeo aqui do canal. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí tanto na descrição como também aqui nos cards, é só vocês clicarem. Fazendo a substituição, pessoal, a gente vai ter uma resistência final no valor de 329,24 kN. Bom, já passamos por esses três estados limites, agora vamos ver os dois estados limites que a gente falou no vídeo de hoje, que é o corte nos parafusos, pressão de apoio e rasgamento da chapa. Bom, começando pelo corte nos parafusos, pessoal, a gente vai ter essa equação, né? 0,40 GFU sobre
gama 2. Então vamos lá. Vamos destrinchar aqui para vocês. O 2 aqui, pessoal, está passando aqui, pois nós temos duas regiões de corte nos parafusos. Ou seja, a gente vai ter a primeira região de corte aqui na ligação entre uma chapa e o parafuso, e a outra região de corte aqui na ligação da outra chapa e o parafuso. Ou seja, a gente tem duas cantoneiras, então a gente vai ter aqui duas regiões de corte para cada um dos parafusos. E quantos parafusos são? 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Então, também temos que multiplicar aqui por 5 a nossa equação. Então, 0,40 aqui da fórmula, né, da nossa equação. O 41,5 é a tensão de ruptura do aço do parafuso, né, 415 MPa, então 41,5 kN por centímetros quadrados. E a área do parafuso, pessoal, é muito simples de ser calculada. 1,27 é a bitola do parafuso. Então, para eu achar uma área de uma seção transversal circular, basta fazer πd2 sobre 4, né? πd ao quadrado sobre 4. Dividido por 1,35, que é o nosso coeficiente de segurança. Então, a gente tem a resistência para corte nos parafusos no valor de 155,77 kN. Bom, vamos agora para o nosso último estado limite a ser analisado, que é a pressão de apoio ou rasgamento da chapa. Então vejamos aqui, a gente tem dois tipos de parafusos a serem analisados. Os parafusos externos, que no caso a gente só tem um parafuso externo, né? Que é esse daqui. Externo que eu digo, pessoal, pois a distância entre ele e o próximo parafuso a ser analisado aqui, na verdade não existe. Então, seria a distância entre ele e a borda da chapa. Então vamos lá. Para esse parafuso, o valor de A ele é dado como 25, mas tem que ser descontado também a distância até o centroide, né? Esse 25 aqui ele está medindo até o centroide do furo. Então é 25 menos 12,7 mais 1,5 da folga, né, do furo, dividido por 2. Né? A distância é somente até aqui a metade. Então o valor de A é no valor de 17,9 milímetros. E é sim menor do que 2 vezes D. 2 vezes D igual a 25,4 milímetros. Se é menor, pessoal, então a resistência ela será dada justamente pelo rasgamento da chapa. Então, pelo rasgamento da chapa, a gente vai ter 1,2 vezes A vezes T vezes FU sobre gama 2. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter 1,2 vezes 1,79, que é o valor de A que a gente calculou aqui, vezes 0,63, que é a espessura da cantoneira, vezes 40 dividido por 1,35. Então a gente vai ter a resistência final de 40,10 kN. Isso aqui é a resistência apenas para esse último parafuso aqui. Mas a gente precisa analisar os outros 4 parafusos também, que são parafusos do tipo internos, ok? Então, os parafusos do tipo interno, a gente precisa analisar a distância entre um parafuso e o parafuso seguinte. A distância entre um e outro, entre seus centróides, na verdade, é de 40 milímetros, então a gente vai fazer 40 menos 12,7 mais 1,5, né? Para poder analisar a distância entre um e outro, a gente precisa descontar um parafuso como um todo, né? Metade daqui e metade daqui. Então, o valor de A será dado igual a 25,8 milímetros, que é sim maior do que 2 vezes D de 25,4 milímetros. Então, a resistência será dada pela pressão de apoio do parafuso, né? Então, vai ser 2,4 vezes D vezes T vezes FU dividido por gama A2. Então, só fazer a substituição. 12,4 vezes D, que é 1,27, que é a bitola nominal do parafuso. Lembrando, não vai haver aqui a folga, certo, pessoal? É somente a bitola do parafuso. Vezes 0,63, que é a espessura da chapa, vezes 40 dividido por 1,35. Então, a resistência para um parafuso interno, lembrando, pessoal, é de 56,9. Então, a gente tem aqui um parafuso externo com a resistência de 40,10 e 4 parafusos internos com a resistência de 56,9. Então, a gente precisa fazer essa multiplicação e achar o valor final. Então, a nossa resistência à tração será dada por 1 vezes 40,10 mais 4 vezes 56,9. Então, a resistência final será dada por 267,70 kN. Então, analisamos já aqui todos os 5 estados limites, passamos por escoamento da seção bruta, ruptura da seção líquida, cisalhamento de bloco, corte nos parafusos, pressão de apoio ou rasgamento da chapa. E como é que a gente vai achar então o menor valor, pessoal? O menor valor, né, o esforço resistente, ele é dado pelo menor valor de todos os que foram analisados aqui. Então, vamos exemplificar, né? No escoamento da seção bruta foi 349,09, na ruptura da seção líquida 351,25,
Cisalhamento de bloco 329,24, corte nos parafusos 155,77 e pressão de apoio ao rasgamento da chapa 267,7 kN. Então, obviamente, o menor valor encontrado foi no corte nos parafusos, com o valor de 155,77 kN. Essa então é a resistência final à tração para a ligação analisada no vídeo de hoje. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e continua acompanhando a gente aqui, tá? Um abraço, até a próxima aula.